Olá, meu povo lindo, meu povo abençoado do Brasil, do mundo, brasileiros ao redor do mundo. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Estou aqui na minha devocional, preparando para entrar num período de jejum e meditando aqui na palavra de Deus sobre jejum, que é muito importante quando você vai fazer uma coisa. O que você faz tem que ser muito embasado na palavra de Deus, mesmo que para isso você tenha que ler novamente aqueles textos que você já conhece, né? E eu estou aqui meditando, remeditando na palavra de Deus. Mateus capítulo 17 conta o episódio de que Jesus estava no Monte da Transfiguração. Ele desce do monte, encontra ali os seus discípulos com aquela dificuldade em expulsar o demônio do menino lunático, né? Mateus 17:14, então, diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem e se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Versículo 16: Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa. Eu quero que você guarde para mim essa ordem: geração incrédula e perversa. Incrédula e perversa. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E, desde aquela hora, ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. A situação já tinha passado, os discípulos, em particular, perguntam a Jesus, né? Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas no versículo 21, o Senhor Jesus ele arremata dizendo o seguinte: mas esta casta de demônio, não se expele senão por meio de oração e jejum. Por isso que eu pedi para você guardar: ó geração incrédula e perversa, esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Porque a oração, ela vem de encontro à incredulidade. A oração, a pessoa de oração, o homem e a mulher de oração, o jovem e a jovem de oração, a criança de oração. A oração, ela resolve a questão da incredulidade, porque a oração ela te mantém perto de Deus. A oração ela te mantém em comunhão com Deus. E não tem como você viver em comunhão com Deus e incrédulo ao mesmo tempo. Você pode perceber que no dia a dia, às vezes nós esquecemos, tem aquele lapso assim que nós lembramos da palavra de Deus, lembramos de Deus. Por quê? Se nós não tivermos uma prática de oração, oração em línguas, oração em português, na língua que você quiser, né? Essa oração às vezes é em forma de canções, de música. Nós temos que criar meios para nos mantermos conectados em Deus, porque senão vem esses lapsos, nós esquecemos. O ser humano ele tem uma naturalidade assim para se esquecer de Deus. Então, volta e meia você se pega lembrando de Deus. Deus nunca esquece de você, mas nós às vezes esquecemos de Deus. Então tem essas dinâmicas, tem essas disciplinas espirituais que nos mantêm conectados. E não tem como você se manter conectado com Deus e incrédulo ao mesmo tempo, né? Então, ó geração incrédula e perversa, essa caça não sai senão por meio de oração e jejum. A oração resolve a questão da incredulidade, o jejum da perversidade. Ó geração incrédula e perversa, oração e jejum. Nós viemos de diferentes backgrounds, mas todos nós viemos de um mundo pecador, de uma mente perversa, com muitas perversidades na nossa mente, né? Perversidade sexual, perversidade na área da vida, né? Às vezes tem aqueles pensamentos terríveis de morte, de coisa, são perversidades, né? Às vezes nós nos alegramos com a notícia ruim, uma pessoa está passando por uma situação, vem aquele prazer, né? Tudo isso é perversidade. Isso sai por meio do jejum. Então o jejum ele não muda a Deus, o jejum ele nos muda, ele muda quem jejua, né?
Então o Senhor Jesus disse assim, esta casta de demônio. Ele não estava se referindo à casta de demônio que estava no menino, senão ele diria aquela casta, né? Aqui não, ele está dizendo, esta casta não sai senão por meio de oração e de jejum, porque ele não estava se referindo à casta de demônio que estava no menino, mas sim se referindo à casta de demônio que nos oprime, nos mantém na incredulidade, nos mantém na perversidade. Esta casta, ela sai por meio de oração e de jejum. Amém? Eu sei que você é crente, o demônio não pode possuir seu espírito, mas você acha que ele desistiu de te atormentar, de ficar em volta, de ficar perturbando a sua atmosfera emocional e espiritual? Não, o diabo está ali, ó, dia a dia. Mas quando você tem uma vida de oração, né? Não é só ir orar na igreja, né? O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Então, orar em línguas, em português, em inglês, a língua que você quiser, orar em forma de música, orar em forma de palavras, orar a palavra, ler a palavra em voz alta, às vezes é orar, né? Igual eu li aqui, eu estava orando a palavra, repetindo a palavra, falando a palavra. Orar é falar com Deus, aleluia. Então, quando você se mantém ali em oração e o jejum regular, né? Pelo menos uma vez por semana, você tira um dia da semana, do entardecer de um dia ao entardecer do outro dia, e você corta a comida, bebe água, mas não come, você se consagra ao Senhor. Isso quebra você, isso quebra o vaso, quebra o seu corpo, né? A perversidade que é em você, quando você quebra o vaso, ela escorre, vai embora. Deixa eu ler aqui um outro texto para você, que me veio aqui agora à memória, que é Isaías, capítulo 58, que fala sobre o jejum. Você vai perceber que o jejum, ele muda a nós, ele não muda a Deus, né? O Isaías 58 diz assim, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então você vê que a casa de Jacó estava em pecado. Mesmo neste estado, né? Mesmo neste estado pecaminoso, ainda me procuram dia a dia e têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. E perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Olha para você ver que o pessoal, a casa de Jacó, mesmo em pecado, perdão, a casa de Jacó, mesmo estando em pecado, eles tinham prazer de se chegar a Deus, dizendo, chegavam a Deus e diziam, ó Deus, por que jejuamos nós? Versículo 3, Isaías 58, 3. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia que... Aí Deus responde, né? Olha que coisa. Perguntam a Deus, Deus responde. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, a pessoa que jejua para Deus punir uma outra pessoa, Deus, eu vou jejuar, porque isso vai pesar a mão no fulano. Stop, para. Não é... O Senhor está dizendo aqui, no versículo 4 de Isaías 58, que jejuando dessa forma, a sua voz não se fará ouvir lá no alto. Aí no versículo 5, o Senhor pergunta, seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma? Você vê aqui que o Senhor está abalizando aqui o jejum de um dia, que eu falei pelo menos um dia por semana, tá, gente? Que cada semana é um ciclo que começa no domingo e fecha no sábado, né? Então, em cada um desses ciclos, você precisa jejuar, ok? Seria este, eu disse você precisa, porque o Senhor Jesus diz assim, não jejue os convidados enquanto está com eles o noivo, mas quando o noivo for retirado, terão que jejuar, aonde jejuar. Ok. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano, saco e cinza?
Então aqui o Senhor também já está nos dando a dica de como jejuar, né? Um dia afligir a alma, inclinar a cabeça como junco, ou seja, ir para a humilhação, estender debaixo de si pano de saco e cinzas. Chamaria tu isso jejum e dia aceitável do Senhor? Aí o Senhor no versículo 6, porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Aqui o Senhor, ele sai da coisa externa, da coisa religiosa e cai para dentro de nós. Ele escolheu o jejum que solte as ligaduras da impiedade, que ele desfaça as ataduras da servidão, que deixa livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo? Que o jejum, ele vai nos quebrar. O jejum, ele vai quebrar o Cirilo. Ele não vai mudar Deus, vai mudar o Cirilo. O jejum vai fazer com que o Cirilo largue essa perversidade, como nós falamos em Mateus capítulo 17. Largue essa perversidade, as ligaduras da impiedade, elas são rompidas. As ligaduras da impiedade, elas são rompidas. As ataduras da servidão, os oprimidos são libertos. O Cirilo vai mudar lá dentro dele, ele vai deixar tudo. Deixe-se embora, vamos largar isso para lá, vamos perdoar, vamos deixar essa situação que ofendeu, que trouxe desgaste, deixa embora. O jejum, ele faz isso, ele nos muda, né? Vamos despedaçar esse jugo. Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto? Então o jejum vai trabalhar o Cirilo a ponto de fazer com que o Cirilo reparta o pão dele com o faminto. Mas quando você jejua, você se quebranta, Deus te torna compassivo, te enche de compaixão. Tem pessoas que são compassivas por natureza, outras precisam jejuar para sê-lo. Se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante. E agora aqui no versículo 8 vem o benefício do jejum. Versículo 8, Isaías 58. Então, romperá a tua luz como a alva. Igual o sol nasce lá de manhã, vai nascer a luz para você. A tua cura brotará sem demora, sem detença. E a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Essa é a recompensa do jejum correto. Então você clamará e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se você tirar do meio de ti o jugo, que o jejum vai te ajudar a tirar isso, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Se você abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então, olha o que vai acontecer. A tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. No meio da crise, para todo mundo é escuridão, para você é sol de meio-dia. Por quê? Você orou para manter a fé e jejuou para quebrar a impiedade dentro de você. A tua luz nascerá nas trevas, a tua oportunidade nascerá no meio da crise. A tua escuridão será como meio-dia. Ou seja, escuridão, todo mundo, o Brasil está em crise. Você fala, não, para mim está uma bênção. Versículo 11, que não acabou não. Versículo 11, o Senhor te guiará continuamente. Olha só o que a oração e jejum faz. Olha o que o jejum faz. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Jamais faltam. Ah, que beleza. Mas não acabou não. Tem mais. Agora vem a bênção dos teus filhos. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. E você, por causa do teu jejum,
Esse jejum que resolveu essa questão da perversidade dentro de você. Por causa do teu jejum, você levantará os fundamentos de muitas gerações. Eita! E serás chamado reparador de brechas, reparadora de brechas, e restaurador de veredas, restauradora de veredas, para que o país se torne habitável. Você vai mudar uma nação inteira, meu amigo, por causa do seu jejum. Se desviares o pé de profanar o sábado, porque o judeu jejuava no sábado. Esse Shabat aqui, né? Eu sei que nós não somos judeus, e então nosso sábado, nós não guardamos o dia de sábado, mas nós precisamos guardar um dia de descanso da semana. A Bíblia não fala de férias. A Bíblia não fala de 30 dias de férias. A Bíblia fala que você trabalha 6 dias, descansa 1. Nesse dia de descanso, você jejua, você se separa para Deus. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares e não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Aleluia. Isaías 58. Medita Isaías 58. Eu quero só falar mais uma vez aqui, porque eu posto aqui no meu canal as coisas que eu creio, né? Eu sei que muita gente não concorda. Então, eu não sou judeu nem judaizante, mas eu guardo o meu sábado. Às vezes o meu sábado cai na segunda-feira, às vezes cai na quarta-feira, cai na quinta-feira, mas toda semana eu separo esse dia para o Senhor. Por quê? Porque ele diz assim, se desviares o teu pé de profanar o sábado, né? Ele não disse o meu sábado ou o sábado judaico. Então, o sábado, a semana tem 7 dias, você trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e descansa um dia. Se o teu dia de descanso cai na segunda-feira, repito, a segunda-feira é o teu descanso, porque a palavra sábado significa descanso. Até hoje em Israel, quando tem um feriado na quarta-feira é chamado de Shabat. Quando tem um feriado na quinta-feira é chamado de Shabat. Né? Você liga para lá, pode ligar para Israel, experimenta fazer uma ligação para Israel num dia de feriado, no meio da semana, que não seja o sábado. A menina vai te atender lá assim, Shabbat Shalom, ou seja, né? Cada feriado é sábado. Então, o teu sábado pode cair numa segunda, numa terça, numa quarta. Mas você não pode, ouça com atenção, negligenciar o Senhor na tua semana. Deus, ele estabeleceu ciclos. Semana, meses, ano, estações, 4 meses cada uma. Deus trabalha por ciclo. E esse ciclo menor é a semana. Você trabalha 6 dias, descansa 1. Você não vai ler em lugar nenhum a respeito de férias na Bíblia. Você vai ler a respeito de descanso, do Shabat. E nesse dia de descanso, o que você faz, meu amigo? É um conselho para você. Você desliga o seu telefone celular, né? Você jejua de celular, jejua de televisão, jejua de comida, ok? E entra para o teu quarto, pede a tua mulher ou teu marido para trancar o quarto e ficar com a chave. Fica lá dentro com a palavra de Deus e jejuando, separando. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, você se deleitará no Senhor e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Meu irmão, minha irmã, eu nasci na roça. Eu nasci numa casa de chão batido. O que me trouxe até aqui? O que me trouxe até aqui? Eu tenho uma estrela na testa? Não. Eu tenho a mesma Bíblia que você tem, o mesmo Espírito Santo que você tem. O que me trouxe até aqui foram as disciplinas espirituais. Oração, jejum. E não só me trouxe até aqui. Né? Nós gravamos o primeiro CD no ano de 2000. Nós já estamos em 2019. Não só me trouxe até aqui, mas tem me mantido aqui. Porque enquanto eu mantiver as disciplinas espirituais, eu vou me manter
Mas quando eu me esquecer das disciplinas espirituais, aí eu mesmo vou me destruir. Lembra que Deus falou com Josué? Tu farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus não disse, eu vou prosperar você e eu vou fazer você bem-sucedido. Deus falou, não é você, Josué, que vai fazer. Josué 1:8, né? É você que vai fazer. Faz o que eu estou mandando e você fará. Você mesmo fará com que o teu caminho seja próspero. Mas se você, meu irmão, minha irmã, você quer andar com Jesus, mas não quer seguir as disciplinas, só quer sentar no banco de uma igreja e ficar ali esperando o céu abrir sobre você, você vai ter momentos de bênção proporcionados por pessoas que estão jejuando e orando. Mas o chamado de Deus é para você, você precisa tomar essa postura. Eu estou te ensinando aqui de uma maneira simples, lembra? Ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei, até quando estarei convosco? Esta casta, não aquela casta, esta casta que te mantém na incredulidade e na perversão, ela sai através de oração e de jejum. Aí entramos na questão do jejum, viemos para Isaías 58, aqui tem toda a instrução. Você não jejua para Deus prejudicar o seu inimigo, você não jejua para Deus destruir o seu inimigo, você jejua para Deus mudar você, porque o jejum não muda Deus, aliás, nada muda Deus, não é verdade? Então você jejua para Deus. Eu estou te dando aqui a solução do problema da tua vida. Você vai trabalhar 6 dias na semana e vai jejuar um dia. Você vai escolher um dia, vai desligar o WhatsApp, vai desligar tudo. Ah, mas eu tenho meus negócios para cuidar. Se Deus não puder cuidar dos seus negócios por um dia, então eu, se fosse você, nem confiaria em Deus. Ok? Eu sei que é difícil, a declaração é difícil, mas é isso. Você precisa tomar uma postura. Nós vimos aqui, se você jejuar, você vai ser um reparador de brechas. O país vai se tornar habitável por causa do jejum. Porque quando você jejua, você é transformado, você vai atrair a glória de Deus, a justiça de Deus vai adiante de você, a glória de Deus vai ser sua retaguarda. Amém? Então é isso aí, eu acho que eu já falei demais por hoje. Depois a gente volta com novidades aqui dessas meditações. Deus abençoe, eu amo vocês. Quero te pedir um favor, siga-me no Instagram, siga-me no Facebook, mas aqui no nosso canal no YouTube, aperta esse botão vermelho aí embaixo para inscrever-se. A inscrição é gratuita e você não tem que preencher formulário nenhum. E aperta também o sininho para notificações de novas mensagens, ok? Todo ano nós vamos a Israel na Festa dos Tabernáculos. Este ano será do dia 9 ao 19 de outubro. Vou deixar aqui nas descrições do vídeo o telefone da agência de viagens que você pode ligar e receber mais informações a respeito da nossa viagem. Venha participar da minha caravana, Caravana Poderoso Deus, Israel 2019. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.